Então, enfim, nós tivemos um momento de oração aqui também na terça-feira, no grupo de intercessão. Desde já convido a todos que puderem estar presentes. Nós estamos buscando discernir e entender a movimentação de Deus para os nossos dias, tentando contextualizar aquilo que Deus está falando e entender o cenário que nós estamos vivendo. E nós acreditamos que Deus tem movido algumas coisas importantes e nós queremos também aplicar essas questões hoje e tentar extrair do que a Escritura tem a nos ensinar ou a nos nortear em relação a tudo isso. De fato, nós vivemos tem uma Tozer, no livro dele, Conhecimento do Santo, ele fala assim que o século XX ele é marcado por uma redução do conceito de Deus na vida das pessoas. Então, o homem, ele reduziu atributos divinos e ele começou a reduzir a forma de ver, a forma de se relacionar com Deus. Porque ele começou a adaptar a Deus à sua própria maneira de viver, ao seu próprio conhecimento, à sua própria razão de viver. Uma das coisas que eu gosto muito de estudar na Bíblia é a respeito de cosmovisão, que é a maneira de ver o mundo, a maneira de nós nos relacionarmos com a realidade. E a cosmovisão ela é muito percebida na Bíblia nos evangelhos, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque são homens diferentes, em contextos diferentes, que expuseram a visão que eles tinham de mundo, baseando-se na história de Jesus. Então é uma mesma história, contada pelo ponto de vista de 4 pessoas diferentes. Depois a gente pode pegar até Paulo também, que ele tem a sua forma de ver aplicada àquilo que ele conhecia de Cristo. E é interessante porque cada um vai relatar algumas peculiaridades ou algumas coisas que lhes marcaram mais. Fato é que todos eles tinham algo em comum, que era a visão que eles tinham de Cristo, da realidade. Todos eles tinham algo em comum, que era o que a religião tinha imposto dentro deles. Ou seja, todos os que escreveram de característica judaica ou de raiz judaica, eles tinham algo em comum, que era esperar um Cristo que viria para restaurar Israel da opressão romana, que viria para restaurar Israel de todo o castigo que eles viveram ao longo dos anos. Então todos eles esperavam esse Jesus que se manifestaria, esse Messias que se manifestaria, libertando eles de uma opressão governamental, de uma opressão até mesmo religiosa, de uma opressão física. E quando eles lidam com a realidade, é um pouco impactante, ou eles não conseguem entender o que estava acontecendo. Porque o próprio João Batista vai questionar Jesus. Você mesmo que nós deveríamos esperar? Porque nós temos uma visão, temos um desejo, uma impressão de que o Cristo que virá, ele virá para cumprir alguns requisitos que você não está cumprindo. Então já existe um questionamento. Então a cosmovisão, a maneira de ver, entra dentro dessa perspectiva. O que esperamos ver quando nós nos deparamos com a realidade? Ou o que eu anseio ver, o que eu desejo ver? Porque existe um desejo primário, que é o que eu espero que o Felipe me fale quando eu vou conversar com ele. Mas existe o desejo real, ou existe a realidade que é, quando eu vou conversar com o Felipe, ele vai me mostrar quem ele é. E eu posso me frustrar, eu posso achar melhor, eu posso não entender nada, mas tudo isso baseado numa perspectiva, numa conclusão muito pessoal. Tá dando para entender? Então eu gosto muito de perceber nos escritos desses homens, nos evangelhos, essas perspectivas e como isso vai sendo desconstruído. Quando Jesus ele se manifesta, e o título da mensagem hoje, que a gente até colocou na chamada lá do WhatsApp, nas nossas redes sociais, é a manifestação pública de Jesus. Ou seja, é quando ele se mostra como ele é. E quando ele se mostra como ele é, existe uma divisão, ou causa uma ruptura. Aí 2 grupos se formam. Na verdade, 3 grupos podem se formar. Se formam aqueles grupos dos religiosos,
que imediatamente atacaram ele, queriam matá-lo, e posteriormente eles vão até matá-lo. Existem aqueles que são os discípulos de Jesus, e na iniciativa de compreender o que ele estava falando e de permanecer ao lado dele, a partir da compreensão da obra que eles tinham obtido, né, de tudo aquilo que Jesus tinha revelado. Existe um grupo que se desinteressa. Então, existem os religiosos, existem os discípulos, existem aqueles que simplesmente não têm um interesse. Não, isso não mexe comigo. Então, isso causa um impacto. Dentro de tudo isso, dentro dessa maneira de se relacionar com o mundo, dessa maneira de ver o mundo, e essa maneira contemporânea que nós temos de ver o mundo e avaliar as coisas do mundo a partir de uma perspectiva muito pessoal. Como eu citei todos aqui, ele disse que os homens eles começam a reduzir o conceito sobre Deus, é porque o homem passa a ver Deus. Ele passa a se relacionar com a realidade de Deus. Atribuindo o que Deus faz a Ele mesmo. Então, o que é reduzir o conceito de Deus? É quando eu começo a ver Deus, não a partir da realidade de Deus, mas é quando eu começo a adequar Deus, quando eu começo a trazê-lo para dentro do meu mundo, esquecendo o mundo de Deus, e eu começo a customizar Deus. Eu começo a colocar valor em Deus. Eu começo a me relacionar com Ele a partir daquilo que eu compreendo de Deus. E nem sempre, quando nós nos relacionamos com Deus, exige de nós uma compreensão do que Deus faz. Nós vamos ver isso nos primeiros versículos de João 12. Se relacionar ou fazer parte do mundo de Deus é eu me relacionar com Ele mesmo sem compreender o que Ele faz. Mesmo sem entender. Porque o entender, o conhecer é Deus, se Deus quer revelá-lo a mim, ou a nós, ou à igreja. Paulo diz que nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus, ou administradores dos mistérios de Deus, da revelação de Deus. E quem pode revelar algo a nós? O espírito humano não pode revelar nada ao homem. Mas a Bíblia diz que o espírito que sonda as profundezas de Deus, ele pode nos revelar algo de Deus. Então, o primeiro ponto para a gente entender o mundo à nossa volta, entender uma movimentação de Deus, é não querer entender, compreender a partir daquilo que a gente vive. Por isso que a gente sempre fala, como o Felipe começou falando, não importa a circunstância, nós devemos adorá-lo. Por quê? Porque é da natureza de Deus receber a adoração. É da natureza de Deus receber o louvor. É da natureza do homem cultuar a Deus. E quando nós não fazemos isso, é porque existe uma realidade adâmica que nos diz o contrário. Porque eu gosto muito de falar sobre cosmovisão, porque a primeira coisa que o homem perde, ou que é afetada no homem na queda, é a visão. São os olhos. Então ele tinha uma maneira de ver, e imediatamente quando ele peca e quando ele cai, ele altera a sua maneira de ver. E ele começa a ver por ele mesmo. A gente já falou isso aqui em outros momentos. Então a primeira coisa que é afetada é a maneira de ver. A maneira do homem ver a realidade, a maneira do homem ver a Deus. Então quando o homem vê Deus, ele já se esconde. Então nós temos um problema com a nossa maneira de ver. Isso é fato, desde o princípio. Ok? Isso nos leva ao quê? Isso nos leva a um desequilíbrio. A gente vive um desequilíbrio social, sim ou não? Sim. Nós vivemos um desequilíbrio cósmico, sim ou não? Embora tudo funcione de maneira perfeita, as leis da física, as leis da natureza, mas nós vivemos uma realidade cósmica desequilibrada. A própria Bíblia vai falar lá em Romanos 8 que a criação está cativa por conta do pecado do homem. Então, a beleza da criação, nós não a vemos na sua plenitude. Nós a vemos porque ela está sujeita ao pecado que o homem cometeu. Então, ela está sujeita a um cativeiro, não imposto por ela mesma. Mas ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus para ser liberta. E o que é a manifestação dos filhos de Deus? É uma correção. É quando Jesus veio corrigir esse pecado, corrigir essa postura que hoje nós adotamos, baseada nas nossas próprias
decisões ou nas nossas próprias ações. Estamos juntos até aí? Então nós vivemos um desequilíbrio. E o que precisamos para avançar e perceber um avanço do reino de Deus, ou acompanhar um avanço do reino de Deus? Quando eu digo avanço do reino, é natural de Deus se movimentar. É natural de Deus romper limites. Deus não tem limites. Deus está sempre em movimentação. Gênesis capítulo 1 diz que o Espírito pairava sobre. Então, assim, é natural de Deus. É um atributo divino. É da sua natureza estar sempre se movimentando, sempre modificando as coisas. Por isso que os apóstolos, os discípulos, tiveram a sua maneira de ver o mundo corrigida, porque ele está sempre em processo, sempre se movimentando, sempre revelando algo. Tem um rabino citado, eu não vou saber quem citou, mas ele diz que os seres viventes que estão diante do trono de Deus sempre estão entoando santo, santo e santo. E cada palavra santo não é a mesma palavra do santo anterior. Porque a imagem que eles estão vendo é sempre uma imagem diferente. Está entendendo? Então, quando um ser vivente ele olha para o trono de Deus, a todo momento ele vê uma imagem diferente. Porque Deus está sempre se movimentando. Ele, apesar de ele ser sempre o mesmo, ele também nunca é o mesmo. Porque isso foge da nossa compreensão. E qual o propósito? É esse. Fugir da nossa compreensão. Porque nós não temos que entender tudo. Nós não temos que compreender todas as coisas. Nós não temos que medir todas as coisas. E a gente vai ver que aquele que tentou medir algo, em João, capítulo 12, aquele que tentou quantificar algo, colocar uma medida, ele foi chamado de um traidor. Abra sua Bíblia, então, em João, capítulo 12. Assim, João 12, 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Costumava tirar o que era responsável pela bolsa do dinheiro, costumava retirar dela o que era colocado. Respondeu Jesus: deixe em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Então, fato que nós paramos na parte que existe um desequilíbrio na realidade da vida que nós presenciamos, na realidade da vida que temos. Um desequilíbrio social e um desequilíbrio cósmico. João 12 é um capítulo muito importante no Evangelho de João, porque ele vai marcar uma transição. Em João 12, Jesus ele aparece publicamente, mas é a última vez que ele aparece publicamente, até a sua crucificação. Daqui em diante, ele vai direcionar todo o seu ensino aos discípulos, somente aos discípulos. Ele vai falar somente aos discípulos sobre a sua glorificação, sobre tudo aquilo que deveria recorrer com ele. Acontece que o 12 ele é muito significativo.
Num contexto de numerologia bíblica, 12 ele fala de governo, fala de ordem, fala sobre organizar as coisas. Por isso as 12 tribos de Israel, por isso os 12 discípulos. Então, em um contexto de desequilíbrio, João 12 pode ser uma chave para a gente compreender como ordenar as coisas para acompanhar uma movimentação de Deus. Está dando para entender? As tribos em Israel, as 12 tribos, elas eram organizadas de forma a acompanhar o movimento de Deus. Uma coluna de fogo, uma nuvem. Então, cada tribo era responsável por ocupar um espaço. Os 12 discípulos que foram ordenados por Cristo, eles foram comissionados e enviados como apóstolos. Então, Mateus 10 diz que Jesus chamou os discípulos e enviou os apóstolos. Isso eu acho muito interessante. Porque ele chama discípulos. Ele chama homens para ser discípulos. E a partir do quanto eles vão compreendendo de Cristo, eles são comissionados e enviados como apóstolos. Apóstolos, a palavra apóstolo, ela significa ser enviado, romper com limites. Que é a mesma palavra para apostasia. Apostasia significa ser lançado fora, ou também ser retirado de um lugar. E apostolado significa ser enviado. Hoje nós temos mais apóstolos, ou homens que se dizem apóstolos, mas são apóstolos. O que vocês acham? Existe uma realidade de apostolado. Existe uma realidade de falsidade, que a Bíblia fala sobre os falsos apóstolos. Você está entendendo? Ninguém pode ser comissionado como apóstolo se não passar por um processo de discipulado. Se não ser aplicado a um processo de discipulado. A palavra discípulo, um dos significados dela fala sobre aquele que se esforça em compreender, ou aquele que tem um coração disposto e aplicado em compreender o que está sendo ensinado ali. Então não tem a ver só com quem dá o ensino, tem a ver com quem se interessa pelo ensino. Em João 12, mais à frente, nós vamos ver essa realidade bem latente quando Jesus vai citar uma profecia de Isaías muito interessante. Então, para a gente não fugir do nosso texto, aqui nós percebemos uma organização. É como se o Espírito estivesse organizando algo que estava prestes a acontecer para compreender a glorificação que ocorreria com Cristo. E existem dois grupos, ou dois cenários se formam. Um baseado no serviço e outro baseado na adoração. Existia uma realidade que estava diante daqueles homens naquela casa, sentados naquela mesa. Qual era a realidade que estava diante deles? Quem sabe, sim. O texto. O que mais chama a atenção para vocês no texto, quando aqueles homens estavam naquela casa, sentados à mesa? Alguém? O que vocês achariam de sentar à mesa e um homem que estava morto está sentado ali agora? Você está entendendo? Diz que Lázaro estava sentado à mesa com Cristo. A gente lê isso, parece, ok, Jesus ressuscitou ele, mas você imagina você chegar aqui, sentar ali na mesa para tomar um café com uma pessoa que tinha sido morta, ficou morto uns 3, 4 dias, e daqui a pouco ela está ali sentada tomando café. Está entendendo? Como que a nossa forma de ver é impactada ou não? Porque existia essa realidade diante deles. E nós cantamos a realidade da ressurreição. E esta é a realidade do mundo de Deus. O mundo de Deus não tem limites. O mundo de Deus, ele não está limitado à morte. Ele não está limitado ao plano físico. Porque Deus não tem esses limites. Então existia uma realidade de Deus diante deles. Um homem que havia sido morto estava sentado à mesa comendo e bebendo e orando e comungando com eles. E logo, uma pessoa está servindo à mesa. E a outra apenas se entrega àquela realidade. Está entendendo?
uma pessoa está servindo e o outro evangelista vai dizer que ela meio que servia e reclamava porque ela estava meio que sobrecarregada. E a outra, Maria, ela se derramou. Ela se derramou diante daquela realidade, ela se entregou, ela deu tudo que ela tinha sem medir. Mas quando existe essa realidade de cultuar a Deus a partir do que Ele é, a partir da realidade que Ele expõe a nós, existe também uma objeção. Que alguém se levanta e quer medir o que estava acontecendo. Esse perfume é equivalente a 1 ano de salário. Percebe que como isso está relacionado à cosmovisão? Porque quando você está contemplando uma realidade de Deus e você quer quantificar, ou seja, você traz aquilo para o seu mundo e no seu mundo aquilo tem que ter um valor. E nós queremos medir e quantificar o valor que aquilo tem. Isso é obra do maligno. Isso é Satanás agindo. Porque ele queria trazer um valor para o que ela estava contemplando. Ela estava vendo um homem ressurreto na frente dela. Ressurreto por conta de Cristo. Ela é como se os céus tivessem sido abertos. Ela tivesse adentrado para uma esfera, para um mundo de Deus, sem limites. E alguém se levanta e diz: mas isso aí poderia ser dado para os pobres. Você está entendendo? Que é nós customizarmos a Deus, a gente dá valor a Deus no sentido de quanto custa, né? O Deus falando disso. Quanto custa? Lembra daquele evangelista que queria pagar os apóstolos para fazer o que eles faziam, né? Tipo, me dá aí, eu também quero fazer isso. Mas quem quer pagar o preço do discipulado? Quem quer pagar o preço de se derramar, de cultuar, de simplesmente adorar, e de contemplar a Deus, e de se deixar se esvaziar para simplesmente contemplar e participar de uma vida ressurreta? E deixar que, por mais que estamos sujeitos a limites, nós estamos sujeitos a limites, mas Deus não. E não é por nossa causa, não somos nós que vamos romper com limites para acessar a obra de Deus. Mas Deus não tem limites. A gente sempre pensa que existe um esforço, sim, claro. Mas o nosso esforço também tem um limite. Não depende do quanto eu me esforço para chegar diante de Deus, se Ele não quiser se revelar a mim. Você está entendendo? Os atributos de Deus, a natureza de Deus, ela é incompreensível. Coloque isso na sua cabeça. Não tem como compreender. Nós compreendemos à medida que Ele nos revela. À medida que Ele nos ilumina. E se Ele nos ilumina em uma medida e nós não correspondemos com essa medida, nós estamos em pecado. Porque é o mínimo que Ele espera de nós. É que nós correspondemos à medida que Ele se revela a nós, para que Ele possa se revelar mais. Deus não dá nada que ninguém possa suportar. Nenhum fardo Deus dá a alguém que Ele não seja capaz de levar, de suportar. Então nós estamos nesse processo. E imediatamente a isso levanta-se uma objeção. Essa objeção de um traidor. De alguém que quer quantificar e quer customizar a Deus. Imediatamente a Bíblia diz que os judeus procuravam matar não somente a Jesus, mas também a Lázaro. Quem é Lázaro? O testemunho. Não se trata do que eu falo aqui, do que o Felipe falou abrindo, do que o Luiz quando prega fala, do que a Lídia quando canta, enfim. Se trata de qual testemunho nós estamos levantando. Porque se um dia matarem a gente, o testemunho ele vai continuar vivo. Está entendendo? Porque eles mataram o Cristo, o Cristo. Eles mataram o Cristo. Eles o crucificaram como um ladrão, como um pecador, como um homem de muitos pecados, sendo que ele não era. Mas até hoje nós falamos dele. Porque o testemunho fala mais que a nossa própria vida. E eles queriam matar o testemunho.
Eles queriam matar Lázaro por quê? Porque quando as pessoas viam Lázaro, elas associavam Lázaro a quem? Ao Cristo. Então, quando eles viam um testemunho, eles falavam assim, mas esse cara está aqui é por conta de alguém. Então, a gente precisa de calar ele. A gente precisa de silenciar a voz dele. Qual é a intenção? Nós estabelecemos fundamentos. Fundamento que passa pela adoração, pela entrega. Fundamento que não pode ser medido, a adoração que não pode ser medida, comprada. E essa adoração, ela levanta e ergue um testemunho. Este testemunho, ele fala por si só. Ele fala por meio do Espírito. Então este é o fundamento. Ou baseado nisso nós podemos compreender um avanço de Deus. Baseado nisso nós podemos compreender o que Deus está movimentando. Porque nos versículos seguintes, os homens vão presenciar a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Então, após todo esse cenário, sentado à mesa, com seus discípulos, posteriormente apóstolos reunidos, com um homem que havia sido morto, assentado com eles à mesa, com uma cena de adoração acontecendo, com um homem querendo customizar, querendo comprar, querendo limitar, querendo dar valor no sentido de dinheiro, valor no sentido de matéria àquele ato. Após tudo isso, após os judeus quererem persegui-lo, ele vai se mostrar em Jerusalém. Ele vai dizer, agora o Eu Sou vai se apresentar a Jerusalém. E lembra quando eu falei sobre a cosmovisão, que é a maneira como nós esperamos e como nós imaginamos que Deus vai agir? Jesus, ele vai pedir que tragam a ele uma jumentinha. Né? É uma jumentinha mesmo, é um filhote de jumento. E é interessante por quê? Porque existe um contraponto aqui. A força de Roma era medida pelo seu exército. A força dos romanos era medida pela sua capacidade de guerrear e pela sua capacidade de conquistar. Nós até já falamos sobre sincretismo religioso, né? Que é quando uma outra nação ela se apropria de uma outra nação e ainda assim ela quer despejar sobre essa outra nação a sua própria cultura, seus próprios deuses. Ela vai convertendo aquele povo a ser como ele. É um pensamento homo. É um pensamento de igual. Então todos vão ser iguais. Por quê? Quando todos são iguais eu consigo manipular de uma maneira mais fácil. Sim? Roma é a mesma responsável por impor em nós uma religiosidade que se baseia apenas em uma pessoa, é detentora das escrituras. Clero, Papa. Então ele é o homem que tem acesso à escritura. E ele é o homem religioso, e ele é quem reverenciamos. Somente através dele nós podemos ter acesso a um ensino espiritual. Então esta mesma Roma, que se apropriou de Jerusalém, se apropriou de Israel, nessa época, nesse período, eles queriam impor um tipo de cultura que permitia que aqueles homens estivessem sujeitos à sua própria maneira de viver. Então eles não impunham somente uma maneira religiosa, mas eles impunham um estilo de vida. E o que pautava eles, como eu disse, que era o seu forte exército, os seus fortes cavalos, para Salomão, né, que Deus fala para ele não ajuntar muitos cavalos. Jesus ele não escolhe um cavalo para ele entrar em Jerusalém. Ele escolhe um jumentinho, que está de acordo com Zacarias 9:9. Alguns teólogos vão dizer que os discípulos não... na verdade, alguns teólogos vão dizer, e faz muito sentido, porque no versículo 16 diz, a princípio, seus discípulos não entenderam isso. Ou seja, Jesus pediu, o jumentinho entrou, eles cantavam Hosana, aquele que vem, bendito é o que vem em nome do Senhor. E Hosana significa aquele que vem para dar salvação. Então, quando ele escolhe esse jumentinho para entrar na cidade, ele está mostrando que o governo dele, ou aquilo que ele vinha mostrar para aquele povo, não estava relacionado com aquele governo que eles já estavam acostumados.
Por quê? Porque o governo espiritual que Cristo estava querendo promover não guerreava, não lutava a mesma luta que os soldados romanos lutavam. Ou ele não estava na mesma intenção de força. Está entendendo? Ele não veio para forçar algo nesse primeiro momento. Ele entrou em humildade. E não por força. O profeta Zacarias vai dizer que esse momento da força vai existir. E aí o versículo diz que Jesus ele vai voltar assentado num cavalo branco. Então a força, o cavalo do governo, do reino de Deus vai existir. Mas esse não era o momento. Não era o momento de rivalizar em forças. Era o momento dele se mostrar. Por quê? Porque quando Jesus se mostra, ele revela os corações. Você está entendendo? Quando há uma manifestação pública de Jesus, ele revela quem são os seus, quem não são os seus. E quem são aqueles que dizem, nós não nos importamos com isso. Os discípulos não entenderam. E, isso é interessante, quando Jesus ele falava por parábolas, quando ele citava alguma profecia, e a gente acha que quando Jesus ele falava por parábolas, era porque para a multidão ele falava em parábolas, e para os discípulos, depois ele explicava as parábolas. Não quer dizer que era uma obrigação dos discípulos entender o que a parábola dizia. Porque quando ele estava contando uma parábola, ele estava contando para todo mundo. E a parábola tem uma função de conter verdades espirituais. Não é que Jesus estava separando as pessoas por conta da parábola. Mas é que quando ele contava uma parábola, ela era explicada para aqueles que queriam entender. Está entendendo? Então não é tipo, vou falar em parábola aqui, para ele não me entender, mas para quem eu gosto mais eu explico o que é. Não, a parábola era contada para todo mundo. O profeta era citado para todo mundo. Mas quem quer entender, venha e veja. Então os discípulos não entenderam o que ele estava fazendo. E é o que eu disse. Nós nunca, talvez, nunca não, mas talvez, na maioria das vezes, nós não vamos entender. Isso é bom, glória a Deus, aleluia. Porque se eu entendo tudo que Deus fala, se alguém entende tudo que Deus fala, a gente não precisa de Deus, a gente já é quase que um próprio Deus. Paulo chama isso de Deus do seu próprio ventre, né? Aquele que gera as coisas a partir de si mesmo. Ele sempre gera algo nele. Então é um Deus do seu próprio ventre. Então os discípulos não entenderam o que estava acontecendo. E imediatamente vêm alguns gregos, uns homens de língua grega, poderiam ser até judeus, mas eles vêm e eles vinham até os discípulos e disseram assim, Senhor, queremos ver Jesus. Lá no versículo 20, 12 e 20. Aí lá no 12 e 20 já diz assim, entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com o pedido, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer ao André, e os dois juntos disseram a Jesus. Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto.
Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora, meu coração está perturbado, o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Quando os gregos vieram até Jesus, eles vieram com um pedido. Nós queremos ver a Jesus. A palavra ver aqui, no original, ela fala sobre nós queremos saber mais. Ou seja, tudo que eles tinham ouvido, tudo que eles tinham assistido, e tudo que eles tinham ouvido, causou um impacto. E eles disseram, nós queremos ver, no sentido de nós queremos saber mais do que ele está dizendo. Imediatamente, o que Jesus disse para eles? Jesus não diz nada. Jesus diz ele explica a obra dele. Ele diz que chegou a hora de ser glorificados. Era o que eles precisavam saber. Por quê? Porque não existia uma palavra específica para aqueles homens. Porque os gregos, que não eram os judeus, ou seja, naquele momento, com a rejeição dos judeus, existe uma ampliação daqueles que podiam ter acesso a Cristo. Então, o que eles precisavam saber já estava diante deles. Que era, eu vou ser glorificado. E a minha glorificação vai permitir a vocês que se acheguem a mim. Então, a resposta era, já está acontecendo. E esse é um ponto-chave. Porque já está acontecendo. E às vezes nós queremos uma resposta de Deus. E já está. Já é uma verdade. Já é uma realidade. Deus não é um Deus apenas preso a uma limitação temporal. Então já existe, já é aquele que era, que é e que há de vir. Ou seja, na eternidade as coisas não acontecem de maneira progressiva, elas são. E Deus não está preso à eternidade. A eternidade só existe em Deus. A gente pensa na eternidade, pensa o Deus da eternidade. Não, mas a eternidade existe por Deus. Se é que a gente pode falar que a eternidade existe. Eu nem sei mais. A eternidade é Deus. A eternidade existe em Deus. O que existia antes do princípio? Deus. No princípio criou Deus, os céus e a terra. E antes existia Deus. Antes do princípio de todas as coisas existia um Deus. Então o que aqueles gregos precisavam de saber era que já está acontecendo. Mais uma vez, é a maneira de ver. Quando nós queremos ver por nossos critérios, pelo nosso mundo, pelas fortalezas e paredes que nós construímos, ou pela nossa mente templista, né, que sempre quer adorar a Deus a partir dos nossos próprios rituais, a gente não consegue contemplar algo que Ele está fazendo e que é desde a eternidade, e que é desde sempre, e que é. Chega um momento que a gente não tem mente para compreender essas coisas. A pessoa com o maior QI do mundo, ela não tem como compreender a lógica de Deus. Chega um momento que a única coisa que podemos fazer é se deitar aos pés de Jesus. Que é o que aquela mulher fez. E ele diz, deixe que ela faça, porque ela está preparando o meu corpo para a glória. Pensa que essa mulher, ela entrou de uma maneira tão significativa naquela realidade que Cristo estava propondo diante dela. Ele diz, deixa que ela faça, porque ela está preparando o meu corpo para a glória. Então ela compreendeu, ela conseguiu entrar no mundo de Deus. Porque ela não estava nem preparando somente o corpo dele para a morte, mas ela estava preparando para a morte e ressurreição. Então, o que os gregos queriam como resposta já era a resposta. Já estava acontecendo. É aquilo. É aquela realidade. O que precisamos para essa realidade? Eu diria que é interesse.
desejo. Que tipo de interesse? Que tipo de desejo? Como que eu vou medir o desejo? Eu tenho desejos por mais de Deus, mas em qual medida eu estou baseando o meu desejo por mais de Deus? Porque ao mesmo tempo que eu tenho desejo por Deus, eu tenho desejo de sair daqui numa churrascaria e fartar com comida. Eu tenho desejo de... eu tenho desejo de sair daqui e poder trocar meu carro. Enfim. Pode parecer um pouco tolo isso, mas são desejos. Agora, o meu desejo por Deus, ele está neste mesmo nível de desejo, o mesmo desejo que eu tenho por várias outras coisas que a minha humanidade pede, que o Adão que existe em mim pede. Quando a gente vai dando sequência, a gente falar sobre essa questão do interesse, lá no versículo 37, versículo 37, está dizendo assim: mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão eles não podiam crer, porque, como disse Isaías no outro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Isaías disse isso, porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Existe uma coisa acontecendo aqui. Mesmo depois que Jesus fez tudo o que fez, aqueles homens não aceitavam o que ele estava fazendo. Diz que, mesmo depois que Jesus fez todos aqueles seus milagres, não creram nele. Aí vai dizer que, por conta disso, se cumpriu a profecia de Isaías. Aí a gente pode pensar, mas a profecia de Isaías já dizia isso, então por isso que eles não creram? Não. Por eles não crerem que se cumpriu a profecia. Não é que porque disse o profeta que eles estavam destinados a fazer o que fizeram. Porque eles não fizeram o que deveria ser feito, porque eles não creram, é que se cumpriu a profecia de Isaías. E por conta disso, aí vai dizer no versículo 39, por esta razão eles não podiam crer. Por quê? Porque cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração. Porque isso significa que eles não tinham interesse em conhecer. Eles não estavam com o coração disponível a entender e conhecer o que estava acontecendo diante deles. O que isso significa para nós? Quando eu disse sobre essa questão do desejo, existem algumas coisas que vão rivalizar com esse interesse pelas coisas de Deus. E o principal que ele diz aqui é porque eles preferiram prestar contas aos homens, ou aos religiosos da época. Porque existia como que eu posso dizer, o reino dos homens, a cidade dos homens, ou toda a influência que aqueles homens exerciam sobre aquele povo, foi o que endureceu o coração e os olhos deles. Então, enquanto eles estiveram presos a esse mundo, a essa esfera de vida, em que eles têm que prestar contas e têm que quantificar e medir as ações de Deus, eles estavam presos e não conseguiam ver com seus olhos, nem perceber com seu coração. Não existia o interesse, a disponibilidade do Espírito em se entregar ao que estava acontecendo.
Porque existia uma justificativa que falava mais alto, que era: eu preciso de prestar contas ao meu senhor terreno, ao meu senhor humano. Eles fecharam seus olhos até mesmo para compreender as Escrituras. Percebe que a dureza do coração do homem lacra as Escrituras como um selo. Por isso que diz que, quando em Lucas, no último capítulo, diz que Jesus ele abriu as Escrituras para os seus discípulos. Porque se você for ler a Escritura, a partir dessa perspectiva aqui, ela está lacrada. Você não consegue entender. Você não vai ter acesso. Porque existe um selo. Você está entendendo? Porque existe uma cegueira. Um coração intransponível. Porque esse coração já está com seu tesouro firmado na terra. Onde estiver o seu coração, ali também estará aquilo que você dá valor. Eles davam valor a coisas humanas. Eles davam valor às limitações da vida. Eles não queriam abrir mão das limitações para viver o ilimitado. Porque a limitação me dá uma falsa sensação de domínio. Uma falsa sensação de governo. Eu governo, eu consigo fazer as coisas do meu jeito. Eu consigo controlar Deus. E Deus até permite, porque Romanos 1 diz que Deus nos entregou as suas próprias paixões. Por quê? Porque eles trocaram o Criador pelas coisas criadas. Está entendendo? Como que existe uma confusão mental. E o apóstolo diz, eles se entregaram às suas próprias paixões. E o próprio Espírito, o próprio Deus permite que eles vão por esse caminho. Porque eles definiram um estilo de vida. Que é baseado em vamos cultuar as coisas criadas. Vamos cultuar o que Deus criou. E quando a gente cultua o que Deus criou, nós estamos partindo do princípio da idolatria. Idolatria não é só a gente adorar uma imagem feita, uma imagem de escultura. Não é pecado você entrar na igreja católica. É muito bom entrar na igreja católica. Alguém já foi assistir uma missa? Se a gente parasse para contemplar dentro da igreja católica a arte que existe na igreja católica, a gente ia ver uma missa de uma maneira diferente. Porque quando você entra na igreja católica, principalmente nessas igrejas antigas, você olha para o teto assim, você fica imaginando, cara, a pessoa pintou isso aqui. Aquela arte. A gente fica tão preso, eu quando era mais novo, assim, eu não entrava na igreja católica. Excursão da escola em Ouro Preto, eu achava que eu estava pecando, assim, no nível máximo. Se eu entrasse na igreja católica. Minha mãe falava comigo, você não entrava não. Só que depois a gente vai ver que Deus deu um dom, um talento para homens expressarem artisticamente. E quando a gente vai parar para contemplar, a gente vê fases da escritura pintada nas paredes. A gente vê um cuidado com a arte. Como que a gente não associa isso às coisas de Deus? Sabe? Porque é um exercício de contemplação. É contemplar a arte. É contemplar aquilo que Deus criou. Ali, de alguma forma, está contando alguma história da Bíblia, alguma história das Escrituras. E a gente, às vezes, adora coisas que a gente não vê, mas a gente criou um ídolo dentro de nós. Às vezes, nós adoramos o nosso próprio ego, ou a nossa própria capacidade intelectual, os nossos dons e talentos. Aquilo são para nós um Deus. Está entendendo? E nós vamos desvirtuando, a sociedade ela vai se tornando cada vez mais doentia, porque ela vai distorcendo alguns atributos e princípios de Deus, e nós vamos deixando alguns princípios de Deus de lado e criando outras coisas que nós taxamos de Deus, mas não são Deus. A palavra missa, ela significa renovação da missão. A intenção de se fazer uma missa no primeiro século, no segundo século, era a intenção de eles se encontrarem aos domingos de manhã para renovarem a missão que eles tinham em Deus. E eles faziam isso de maneira coletiva.
Então, quando você vai extrair o princípio da liturgia, nós encontramos uma verdade muito preciosa. E eu não estou falando para ninguém para a missa, não. Tá? Porque até a missa a pessoa customizou demais. Só que o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos aprender a nos relacionarmos com esse mundo. A vermos as coisas que estão aqui, discernindo elas por princípios espirituais. Porque, para mim, essa é a grande chave, ou a palavra-chave para os próximos anos e épocas, que é discernimento. Talvez seja uma chave para os próximos anos e épocas, e uma chave para a gente desvendar a Bíblia, à medida que o Espírito vai nos revelando ela, quer saber discernir. Porque enquanto ela estava lacrada e o Cristo abriu os olhos dos discípulos para verem, alguns se apropriaram da Bíblia, fizeram dela uma verdade, criaram nela uma cultura que ela nunca quis criar. Alguém já viu aquele filme, o livro de Eli? É bem aquilo. Um domínio, um falso domínio, um controle apocalíptico. Achei que aquele cara ele tinha uma vertente profética. Então, para encerrar, esta é a reflexão que eu gostaria de propor hoje. Passando por aprendermos a contemplar a realidade que está diante de nós. Não medindo, não dando a ela algum valor, mas se entregando, se derramando. Porque é o mais próximo que nós podemos chegar de uma compreensão de Deus, é o quanto nós nos entregamos a isso. Que possamos compreender por qual governo, por qual influência nós vivemos as coisas aqui, pela nossa própria força, pela força dos nossos cavalos, pela força da nossa capacidade de fazer, ou pela ação de Jesus na terra, pela ação, pela manifestação pública de Cristo diante dos homens. O que nós queremos mostrar aos homens? Cristo ou a nossa força? Nós queremos mostrar Cristo assentado no jumentinho ou a força dos nossos cavalos, dos nossos projetos? Isso são fundamentos. Isso são princípios básicos que vão nortear uma movimentação, que vão sustentar o peso da glória de Deus. A palavra glória ela significa peso. Então, quando ele está falando sobre o dia da glorificação, ele está falando que vai vir um peso. Existe um peso que será posto àqueles que dizem, que declaram o nome do Senhor. E esse peso ele tem que ter uma estrutura capaz de suportá-lo. E se você estiver em pé, servindo a Deus, como se ele estivesse na sua mesma estatura, você não vai suportar o peso dessa glória. Está entendendo o serviço? Por isso que aquela que estava deitada diante dos pés de Cristo, derramando tudo que ela tinha mais capacidade de suportar o peso da glória de Deus, porque ela já estava rendida. E aquele que estiver em pé, ele não suportará o peso da glória. Está entendendo? Para a gente encerrar, e para a gente também sendo sensíveis à situação que nós estamos vivendo com o Tito, a intenção da reunião hoje, foi até postado lá no WhatsApp, era a gente levantar um clamor, fazer um culto intercessório pela vida do Tito, e não somente pensando no Tito a partir dos recursos que os médicos têm, a partir dos recursos que esse plano material tem a oferecer, mas nós acreditamos no Tito como um testemunho. Nós acreditamos no Tito como um apontamento para o que estamos vivendo. Nós oramos por ele também na terça. Eu queria ler um trecho da Bíblia que diz assim:
Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Falamos, antes da eternidade, Deus era Deus. Fé e conhecimento que fundamentam a esperança da vida eterna. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade que eu instruí. Versículo 10. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras e ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Tito, capítulo 1. Amém? Existe um testemunho sendo levantado. A vida do Tito é um testemunho para os dias que virão. Tito, capítulo 1, diz que ele foi levantado para colocar em ordem o que Deus estava estabelecendo. Estamos diante de um cenário iminente de avanço. O que está diante de nós é muito pesado para nós suportarmos em pé ou sozinhos. Tendo isso em mente, também se levante. Ergamos um clamor juntos pelo David, pela Rebeca, o Timóteo, o Tito, o Henrique, o Alex. Deus é um Deus de maravilhas. O que Deus faz tem um propósito e um plano. As coisas de Deus não são aleatórias. Nós entendemos de maneira aleatória, mas não é. Pai, venha estabelecer a sua vontade, Deus. As nossas palavras não são suficientes. As nossas lágrimas não são suficientes. Nós nos rendemos ao Senhor. Nos lançamos aos teus pés. Deus da vida. Deus que chama da vida aos mortos. Que chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Deus que não se limita e que não se enquadra a nossa capacidade de pensar, de medir. Quem somos nós? Do pó viemos, ao pó voltaremos. E lá o Senhor estará. O salmista diz: para onde eu irei? Porque lá o Senhor também estará. Nós erguemos um clamor ao Senhor Altíssimo, Eterno, pela vida do Tito. Nós erguemos um clamor, Senhor, para esse tempo da igreja. Nós erguemos um clamor por essa família. Nós erguemos um clamor pela comunidade. Nós erguemos um clamor pelo propósito da vida do David e da Rebeca. Nós erguemos um clamor pelo destino da comunidade. Espírito, nos leve a esse lugar de intercessão. Nos leve a esse lugar em que o Senhor ouve a nossa voz. Espírito,
Incline os teus ouvidos, Senhor, e ouça a nossa oração. Nós te pedimos vida, sopre vida, gere vida. Será show para toda vida está em nos rendemos em adoração. Quem é como nosso Deus? Invocamos o teu nome, grande é o nosso Deus. Nada é impossível. Nada é tão grande, tudo se faz novo pelas suas mãos. Nada é impossível, nada é tão grande, tudo se faz novo pelas suas mãos. Tua esperança é viva e acende amor nos corações dos teus filhos que anseiam ver tua chuva cair sobre a terra. Tu és nosso Deus poderoso. Faz mais uma vez, faz mais uma vez. Tu és nosso Deus poderoso. Faz mais uma vez, faz mais uma vez. Tu és nosso Deus poderoso. Faz mais uma vez, faz mais uma vez. Tu és nosso Deus poderoso. Faz mais uma vez, faz mais uma vez. Maravilha. Nada escapa dos teus olhos, toda vida está em suas mãos. Nos rendemos em adoração. Quem é como nosso Deus? Invocamos o teu nome, grande é o nosso Deus. Nada é impossível, nada é tão grande, tudo se faz novo pelas suas mãos. Nada é possível, nada é tão grande, tudo se faz novo pelas suas mãos. Nada é impossível, nada é tão grande, tudo se faz novo pelas suas mãos. Tua esperança
Senhor, a nossa oração, Senhor. Unimos a nossa força em Ti nessa manhã. Como um só corpo, como uma só voz, em um só coração, em uma só mente, um só pensamento. E dividimos, Deus, levanta-te mais uma vez. Levanta-te, Deus, mais uma vez. Restaura, Senhor, levanta-te, Deus. Cura, Deus, transforma, Deus. Levanta-te, Deus, mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Primeira palavra veio do Senhor. E se houver necessidade de haver uma última palavra, ela também virá do Senhor. Porque do Senhor vem todas as coisas. É o Senhor que inicia e é o Senhor que fecha as coisas. É o Senhor que dá vida e é o Senhor que as tira. Porque tudo pertence a Ti, Senhor. A vida pertence a Ti. O Espírito pertence a Ti. E as nossas almas pertencem a Ti, Senhor. Todas as outras coisas, Pai, são mínimas. São mínimas. E nesse tempo, Pai, entre a primeira palavra e a última, nos ajude, Senhor, a sermos dignos de exaltar a Ti, de adorar o Teu nome. Porque o Senhor é digno de todo clamor, o Senhor é digno de toda glória. O Senhor é tão assim, Deus, que me dá vergonha, Pai. Porque o Senhor está tão acima, mas tão acima. Nos ajude a se humilhar diante de Ti, Pai. Nos ajude a se arrepender, Senhor, de tantos erros que a gente comete, de tantos momentos que não conseguimos olhar para Ti. Nos ajude, Pai, por favor. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Deus. Nos perdoe, Pai. Perdoe a Tua igreja, Senhor. Perdoe a Tua igreja, Senhor. Nos perdoe, Pai, por favor. Nos perdoe. Nos perdoe, Pai, por
Pai, nos ouça. Na verdade, eu sei que o Senhor está nos ouvindo. Traga vida, Pai. Traga vida, Senhor. Traga vida, Pai, aos necessitados. E traga vida para esses que acham que estão vivos. Traga vida para nós que estamos se achando, Pai. Traga vida para nós. Que a vida, Senhor, alcance o título e restabeleça, Pai, todo sistema respiratório. Todo sistema respiratório, Pai, do Tito seja restabelecido. Toda força que ele precisa, Pai, para respirar, nós enviamos no nome de Jesus que nos salva todos os dias. No nome de Jesus que nos deu a vida eterna. No nome de Jesus que nos ajuda. Nós enviamos força nos pulmões do Tito, para que ele tenha força e continuar respirando. Para continuar respirando. Oh, Pai, como mãe, Senhor, eu te peço. Venha, Senhor, com a tua provisão de cura. Venha com a tua provisão, Senhor, na vida do Tito. Fortaleça, Deus, e restabeleça as forças da Rebeca, Senhor. Não a deixe escurecer, Pai, diante desse cenário, Pai. Eu me compadeço, Deus, pela vida dela. Por esse momento, Deus, que ela está vivendo. A fortaleça, Senhor. A fortaleça, Senhor. A fortaleça, Senhor. Porque essa família é uma família de testemunho da vida do Senhor aqui nessa terra. Fortaleça o David, Pai. Fortaleça, David, Pai, essa muralha que ele precisa, Senhor, estar diante dela. Fortaleça, Pai. Fortaleça o Senhor, mesmo tristes, mesmo chorando. Fortaleça. Fortaleça. E nos ajude, Pai, por favor, a sermos igreja. Nos ajude, Pai, a termos empatia. Nos ajude, Pai, a amarmos o próximo. A amarmos o próximo como o Senhor deseja que nós amamos. Nos ajude, Pai. Nos ajude a cumprir o nosso papel na tua história. Na história do Senhor. Nos ajude, Pai. É o que eu peço a Ti, Senhor. Nós venhamos ter uma semana de intercessão. Que doa em nós, Pai, a dor do outro. Que doa em nós a dor do outro, Pai. Para que nós venhamos entender o que o Senhor quer de nós. É o que eu peço a Ti, Senhor. Toda glória seja dada a Ti, Senhor. Meus irmãos, podem se assentar nesses minutinhos, por favor. Nos nossos momentos de dízimos e ofertas, a gente tem feito um resumo que a gente viu na escola do mês passado, do mês retrasado, né, de maio, que a gente falou sobre educação financeira. E a gente está pegando tudo que a gente viu e colocando em pequenas porções a cada domingo para a gente abençoar todo mundo de tudo que a gente aprendeu, né? O Gui abençoou a gente com a parte prática, com a parte operacional, de finanças, de organização familiar.
e eu falei sobre a parte bíblica, né, da nossa cosmovisão cristã sobre o dinheiro. E a gente tem visto 5 princípios. Quando eu leio a Escritura sobre os assuntos, sobre tudo que fala sobre dinheiro, de capa a capa na Bíblia, eu percebo 5 princípios que a gente vem trazendo um pouco de cada um. E os princípios são, primeiro, o perigo do excesso, né? A Bíblia alerta frequentemente pessoas que começaram bem a caminhada e foram tendo contato com excesso de dinheiro, de poder, de fama, e isso foi desvirtuando a pessoa. Vimos também o segundo princípio, que é a vida leve, né? Que também é um contraponto ao excesso, que é o excesso de falta também. Né? A Bíblia também não... A falta é um problema também. Então a Bíblia ela não apoia nem a pobreza nem a riqueza. Ela apoia uma vida digna, né? Ela ensina uma vida de dignidade. Vimos também a questão da generosidade, né? Que é um dos princípios mais abundantes na Escritura, a ordem e o ensino sobre abençoar aqueles que mais necessitam. Semana passada a gente falou sobre o limite de poupança, né? Jesus falando para a gente não acumular tesouro na terra. Então isso fala de um limite, é prudente, a gente tem que ser prudente, como a gente viu na escola, nós temos que ter uma reserva de emergência, isso tudo é digno, mas existe um limite para o quanto a gente possa acumular também. Né? E o último princípio, que é o princípio do limite do uso, porque uma pessoa pode falar, não, Bruno, eu sei, eu sou equilibrado, eu entendo o princípio da vida leve, eu não defendo a pobreza, eu sou generoso, né, com os necessitados, eu ajudo pessoas, eu tenho controle também de limite de poupança, eu não acumulo demais, mas a pessoa pode pecar para o limite do uso. Né? Ela pode pecar em relação ao princípio do contentamento. Ela pode não acumular, existem pessoas que gostam de acumular, né? Isso é muito comum. Existem pessoas que gostam de ver a poupança cada vez maior. E existem outras pessoas que não ligam para o acúmulo, mas elas pecam pelo excesso de uso, elas pecam pela falta de contentamento. É isso que nós vamos ver hoje. E isso já começa lá em Provérbios 30. O resumo da Bíblia desse assunto, para mim, seria Provérbios 30, a partir do verso 7, que diz o seguinte, Agur falando, 2 coisas te peço que me dês antes que eu morra. Não me dê nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar. Então, Agur, nessa oração, e ele resume tudo que a Bíblia ensina sobre finanças. Né? Não me dê nem riqueza e nem pobreza. Porque a pobreza é indigna, né? Tanto a riqueza quanto a pobreza são indignas, desumanizam a gente. Então, se eu for pobre, eu posso vir a roubar. E se eu ter demais, eu posso esquecer do Senhor. Isaías, capítulo 5, diz que ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. Então Isaías ali estava criticando aqueles que estavam adquirindo cada vez mais em coisas desnecessárias. Né? Ageu capítulo 1 e capítulo 2 também vai dizer que acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto minha casa está destruída? E ele continua alertando o povo, porque o povo estava demorando a reconstruir o templo para fazer casas de fino acabamento. Então Ageu começa a exortar esse povo, falando, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto o templo de Deus está em ruína? E a aplicação que a gente fez para os dias de hoje hoje Deus não habita em templo, né? Isso aqui não é a habitação de Deus, isso aqui é uma barraca que impede o nosso sol. É só isso. Deus ele habita dentro de cada um de nós. Deus habita hoje em pessoas. Então, eu entenderia que Deus falaria conosco hoje de outra forma. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto existem pessoas necessitadas? Né? Por quê? Porque essas pessoas são os templos do Espírito Santo hoje. Né? Então, não é tempo disso. O tempo da gente, hoje na aulinha das crianças, eu falei sobre o céu que vai ter ruas de ouro. Né? Então, o tempo em que nós vamos desfrutar de excesso vai ser no reino vindouro. Por quê? Porque lá não haverá necessidade. Né? Agora não é tempo disso. Agora é tempo de
de satisfação, de nos satisfazermos com aquilo que é digno, né? E usar o restante, usar o excedente para o bem comum. E o texto mais interessante, são muitos textos, né? Está lá na apostila, mas o texto que mais me marca é o texto de 1 Timóteo capítulo 6, a partir do verso 6. Timóteo vai começando a alertar sobre aqueles que usurpavam, né? Acaso, ele começa dizendo o seguinte, deixa eu ler. Ele começa alertando sobre aqueles falsos apóstolos que estavam usando do ministério para adquirir riqueza. Olha o que ele diz. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Então ele está falando dos falsos, ele começa no verso 3 falando das falsas doutrinas, daqueles que usam deste lugar aqui para usurpar, né, as pessoas, para usurpar aquilo que não é delas. E ele começa falando, pois nada trouxemos para este mundo e nada poderemos levar. Por isso, tendo o que comer, o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Aqui vem o princípio da satisfação, do contentamento. Os que querem ficar ricos, não são os ricos, os que querem ficar ricos, caem em tentação, em desejos nocivos e descontrolados, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Por quê? Aí vem a explicação. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores e sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. Busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Então esse é o texto para mim mais claro. Paulo começa a falar sobre o princípio do contentamento. E o que é contentamento? Todo mundo aqui almoça todos os dias, né? Graças a Deus. E quando a gente começa a almoçar, a nossa fome começa a diminuir e chega um momento que a gente está saciado. E a partir daquele momento, a gente não cabe mais comida. A gente não precisa de mais alimento. Alguns se excedem, né? Aí é outro pecado chamado glutonaria. Alguns se excedem e ultrapassam aquilo que eles precisam para a qualidade de vida delas, para a necessidade diária de suprimento de energia, de caloria. Então, o pecado da avareza é a mesma coisa do pecado da gula, só que na área das finanças, né? Existe, se nós vivemos em falta, é digno nós almejarmos um patamar de vida mais alto, mais digno, né? Se a gente mora num lugar, no meio de uma favela, que não temos segurança, não temos paz, é digno procurarmos uma casa mais digna, uma casa que talvez caiba com mais conforto a sua família, talvez tem muita gente dormindo no mesmo quarto, enfim, existem N possibilidades, a questão é o uso, né? Não tem a ver só com o valor financeiro das coisas, tem a ver com o uso. Se aquilo tem um bom uso, tem um uso digno, é possível, né? Agora, existe um limite, é isso que a Bíblia vem falando sobre o princípio do contentamento. Se você está em necessidade, você pode almejar um pouco mais, mas existe um limite. Existem coisas que não são dignas para santos, existem coisas que não são dignas para a gente usar aqui na Terra, porque não são necessárias, né? Aquilo ali poderia suprir a necessidade de outras pessoas. Então isso é algo muito duro, gente, eu confesso, é um duro discurso para nós, é algo muito difícil de se viver por causa da nossa cultura, como a gente viu também na escola, a nossa cultura favorece isso também. Por isso que a maioria dos cristãos, a maioria das igrejas, não veem a riqueza como um problema, sobressaltam outros pecados em detrimento de alguns, né? Então o pecado da homossexualidade é supervalorizado e o pecado da avareza é subvalorizado, né? Só que para Deus todos os pecados são pecados, a gente erra amargo. Então isso não é um discurso agradável, isso não é um discurso bom para mim e para todos nós. Mas a nossa oração, o nosso desejo é nos encontrarmos na verdade e tentar se submeter a ela. E isso é um processo. Começa um pouco de cada dia, começa com pequenas coisas, começa inclusive da gente, como a gente está, hoje é o último dia, né, de receber agasalhos, começa com esses exercícios, da gente tentar dar aquilo que doa em nós. Então eu tentei fazer esse exercício, eu procuro fazer isso quando surge uma necessidade assim, eu tento olhar no guarda-roupa e ver aquilo não que está velho ou que não uso mais, mas eu procuro dar aquilo que eu uso, inclusive.
Isso é um exercício para que a gente se torne satisfeito. E Deus, como sempre, Ele sempre provê, ou pelo trabalho das nossas mãos, ou pela oferta de outras pessoas, Ele sempre provê aquilo que a gente necessita. Então, que Deus nos ajude, que você, não só na questão do agasalho, mas que você esteja com a gente também nas demandas da comunidade, tá bom? Ofertando, dizimando, colaborando com a justa cooperação de cada um. Tá bom? Para encerrar, eu gostaria de ler um trecho aqui para a gente poder ir embora, né, para casa, que está lá em Números 6, a partir do versículo 22, diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Diga a Arão e seus filhos que abençoem o povo de Israel com esta bênção especial. Que o Senhor o abençoe e proteja. Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você e lhe dê paz. Irmãos, então, meu desejo é que seja uma semana de graça e de paz para todos nós. Que estejamos cada dia mais próximos dele e com cada dia mais desejo de estarmos próximos dele. Que seja uma semana abençoada para todos. Um bom resto de domingo. E vamos.